Então você já leu, já teve aula de filosofia, você gosta de filosofia. Mas se alguém perguntar para você o que é filosofia, você ainda tem dificuldade de responder essa pergunta? Eu me chamo Douglas Remonato e vou te dar uma resposta simples e profunda sobre o que é filosofia. Se você gosta de filosofia, se você está interessado em filosofia, esse é um canal que se dedica exatamente a isso, a filosofia. E nada melhor do que começar respondendo essa pergunta tão básica. Ela parece ser uma pergunta complexa porque ela é uma pergunta filosófica. Tentar responder o que é filosofia é ter que encarar as diversas respostas que foram dadas a essa pergunta durante a história da filosofia. E a filosofia ela tem algo de singular. Cada autor, cada filósofo meio que deu uma resposta própria a essa pergunta. E por isso parece tão difícil. Mas existe uma questão essencial, existe um olhar essencial do que é a filosofia. Isso tá sim naquilo que você já sabe, na etimologia da palavra, né? Philo significa amigo, sofia significa sabedoria. Portanto, o filósofo é aquele que é amigo da sabedoria. Apesar dessa ser uma resposta de senso comum quase, uma resposta que todo mundo já ouviu falar do seu professor do ensino médio, essa é uma resposta que guarda um grande princípio da filosofia. Se tem algo universal no mundo da filosofia, é o princípio de que o filósofo não se vê como um sábio. Ele não se enxerga como aquele que sabe de tudo, e sim, ele busca conhecimento. A filosofia, portanto, parte de um princípio quase humilde, um princípio de aceitar e saber a sua ignorância. Um filósofo não se acha dono de uma verdade, ele não se acha o portador da verdade, mas sim o buscador da verdade. Então, um dos princípios da filosofia é esse. O filósofo é aquele que busca a sabedoria. Ele não a tem, mas a deseja. Mas acho que o mais interessante a partir daí é a gente tentar entender o que é sabedoria. Talvez essa pergunta até seja mais desafiadora que a pergunta do que é filosofia. A palavra sabedoria tem muitas raízes, mas uma das principais é a palavra saborear. Isso mesmo, sabedoria tem a ver com o ato de saborear. Saborear, que é algo muito individual, singular, particular. Aprender a usar nossos sentidos e degustar, aproveitar algo. E sabedoria é que tipo de saborear? É que tipo de aprender a saborear? Sabedoria seria aprender a saborear a própria vida. Portanto, o sábio é aquele que sabe saborear a vida. Sábio não é aquele que fez uma universidade ou que estudou em um certo lugar, mas é aquele que sabe saborear a sua vida, que sabe perceber o doce, o amargo da sua vida, o que fazer com cada um desses aspectos, qual a melhor maneira de passar determinada fase da minha vida. Isso seria ser sábio, a melhor maneira de aproveitar as circunstâncias da vida. Portanto, o filósofo busca aprender a saborear a vida. Ele busca a sabedoria. Talvez essa seja a melhor maneira de você entender o que há de mais essencial em todos os filósofos. Vamos começar lá com Pitágoras, aquele que muitos vão dizer que é o primeiro a usar a palavra filosofia. Pitágoras era um pré-socrático, criou praticamente, estruturou o que a gente entende hoje como matemática, a própria música, mas a característica mais essencial de Pitágoras é que ele entendia a filosofia como uma soteriologia, ou seja, como aquilo que existe para salvar o homem. Pitágoras ele tinha a filosofia como um conjunto de reflexões que podem ajudar o ser humano a ter uma vida melhor. Segundo Pitágoras, a melhor vida é a vida intelectual, aquilo que te faz pensar antes de agir. A pessoa que sabe utilizar a razão, a pessoa que pensa antes de agir, ela tem uma vida melhor. Ela aprende a saborear a vida. É isso que está em pauta nessa reflexão de Pitágoras. Pitágoras está tentando entender como o universo se estrutura para aprender a saborear esse universo, a vida, de maneira melhor, mais profunda. Sócrates, talvez, é o grande pai de como a filosofia é entendida até hoje. Sócrates é conhecido por sair questionando as pessoas, confrontando as pessoas e fazendo elas perceberem a sua própria ignorância. E por que isso? Porque de Sócrates, uma vida sem autorreflexão não vale a pena ser vivida. O que Sócrates está dizendo é que a melhor maneira de saborear a vida é a partir dos seus próprios olhos e da sua própria consciência, da sua própria reflexão, não a partir de reflexões de outros e sendo um mero papagaio, dizendo o que você leu ou o que você aprendeu. Não, aprendendo a pensar com a sua própria consciência, com a sua própria
cabeça. É isso que para Sócrates, claro, de uma maneira muito resumida, é a melhor maneira de saborear a vida. Platão, discípulo de Sócrates e um dos grandes e maiores pensadores da história da filosofia, chegou à conclusão de que esse mundo aqui não é a última realidade. Esse mundo não pode ser, porque esse mundo é muito efêmero, é muito passageiro. Portanto, para Platão, a melhor maneira de saborear a vida é justamente buscando a eternidade, o bem, a beleza. Se você buscar isso, você vai aprender a saborear essa oportunidade que é a sua existência. Já para Aristóteles, discípulo de Platão, aprender a saborear a vida é aprender com a própria natureza. Esse universo, que para ele era visto como algo ordenado, organizado, tem muito a te ensinar. É ele que vai te mostrar qual é o seu lugar no mundo, aquilo que realmente você nasceu para fazer, aquilo que pode te deixar próximo à felicidade, aquilo que são as suas potencialidades naturais. Se você descobrir isso, quais são as suas potencialidades, e claro, se tratando de Aristóteles, se você conseguir buscar isso usando a razão, a moderação, a ideia de virtude como meio termo, você vai aprender a saborear a vida com mais prudência, como ele diz, e vai conseguir ter uma vida mais eudaimônica, mais feliz. Já para os filósofos estoicos, a melhor maneira de saborear a vida é percebendo que existe dois tipos de coisa no mundo: as coisas que você pode controlar e as coisas que você não pode controlar. Entendendo que 90% ou mais das coisas que acontecem com você não pode controlar, não está sob o seu controle, você talvez possa conseguir encarar a vida com mais tranquilidade, com mais paz de espírito, com o que eles chamam de ataraxia. Essa paz de espírito vai fazer você saborear a vida de maneira melhor. Continuando entre os helênicos, a gente pode falar dos epicuristas, que vem de Epicuro, a ideia de que a vida é uma briga entre prazer e dor. E na vida ou você está tendo prazer ou você está tendo dor. E é óbvio que a gente foge da dor e busca prazer. E para Epicuro, a melhor maneira de saborear a vida é justamente aprendendo a saborear os pequenos prazeres. Aqueles prazeres que não causam dor. Prazeres simples, como uma amizade, uma fruta. Essa visão que a gente hoje chama de hedonista, mas é uma visão de entender que a vida é feita de pequenos prazeres. E se a gente conseguir saborear esses pequenos prazeres, a gente vai conseguir saborear melhor a vida. Ainda entre os helênicos, eu não posso deixar de falar de Diógenes, dos cínicos, aqueles filósofos que viviam como um cão. Especificamente, Diógenes vivia em um barril, negava todas as convenções sociais, porque para ele, aquele que está preso a convenções sociais, aquele que está muito preocupado com o que os outros estão pensando dele, esse não vai conseguir saborear a vida. Para realmente ser autêntico e conseguir saborear a sua vida com tranquilidade, você tem que jogar fora todos os valores sociais e ser uma pessoa extremamente autêntica, simples. Aprender a não trocar os seus valores morais por valores econômicos, tendo uma vida tão simples como a de um cão. Partindo para a história da filosofia cristã, nós temos uma nova perspectiva, a ideia de que o grande mistério desse mundo e dessa vida é o Criador dessa vida, é Deus. Portanto, a melhor maneira de saborear essa vida, a melhor maneira de aproveitar e saborear essa vida, essa oportunidade, é tentando entender o manual daquele que criou a vida, Deus. Se você entender o que Deus quer de você, o que Deus espera de você nesse mundo, nessa existência, você vai estar saboreando a sua vida e conseguindo a recompensa, que é a eternidade. Já na filosofia moderna, entre os racionalistas, Descartes, Leibniz, Spinoza, cada um com as suas características, todos esses filósofos vão entender que a melhor maneira de entender a vida e saborear a vida é usando a racionalidade, entendendo a racionalidade como aquele princípio que pode fazer não só você ser uma pessoa mais ética, mais justa, mas também conseguir fazer com que você entenda o processo da própria existência, a estrutura da existência. Então, saborear a vida é usar a sua razão com toda a sua potencialidade. E entre os filósofos modernos, a gente tem que falar, claro, dos empiristas. David Hume vai dizer que a melhor maneira de saborear a vida é entendendo que o ser humano não é tão racional assim e que o nosso encontro com o mundo, ele está mais ligado aos nossos sentidos, aos nossos instintos. Talvez a melhor maneira de entender e perceber o mundo e assim
aprender a saborear a vida e o mundo, seja percebendo que não é a razão que manda, e sim as nossas paixões, os nossos sentimentos. E conhecendo esses sentimentos, esses instintos e principalmente esse olhar, essa visão, como funcionam nossos sentidos, é que você vai conseguir saborear melhor a vida. Podemos falar de Kant, um dos grandes filósofos aí da modernidade, que entende que o ser humano, através da razão, do esclarecimento, ele pode conseguir saborear a sua vida melhor, ter uma vida com mais autonomia, com mais liberdade, com mais autenticidade, e através daí a gente vai começar a entrar já na filosofia contemporânea. Falando de Schopenhauer, de uma maneira bem rápida também, podemos dizer que ele, como um dos primeiros filósofos irracionalistas, vai dizer que essa vida é dor e sofrimento, porque essa vida é vontade cega. Nós somos uma máquina de querer, nós sempre queremos mais e mais. A melhor maneira de saborear a vida é buscando um não querer, buscando não querer tanto, entendendo que essa vida é cega, é irracional e que essa vontade é insaciável. Tentando não querer tanto, quem sabe a gente aprende a saborear melhor a vida. Discípulo quase de Schopenhauer e um dos filósofos mais famosos na nossa contemporaneidade é o Nietzsche. O Nietzsche vai dar uma resposta muito diferente. Sim, a vida é dor, sofrimento, angústia, mas ela é a única coisa que a gente realmente tem. Então a gente deve se jogar na vida sem ter medo de viver as dores e os desesperos que ela tem, sem buscar uma resposta fácil, tentando ser realmente autêntico, descobrir qual é a nossa vontade de potência, a vontade autêntica que a gente tem, que é única e singular, para assim aprender a viver a vida, quase como uma dança louca, não racional. Entenda a filosofia de Nietzsche, a filosofia de Schopenhauer, todos esses grandes filósofos, Platão, todos eles estão de certa maneira tentando buscar entender a sabedoria, que pode ser entendida como a melhor maneira de saborear a vida. Eu espero que essa explicação um pouco diferente, não tão acadêmica, mas é uma explicação que eu gosto muito, porque além de simples, ela dá uma resumida no que é a história da filosofia em sua essência. Pessoas buscando a sabedoria. Se você está interessado em conhecer mais profundamente como cada um desses autores pensam essas questões e outras questões, peço então que se inscreva no nosso canal e acompanhe os nossos vídeos. Se gostou desse vídeo, se achou diferente, por favor, compartilhe para que a gente chegue a mais pessoas e mais pessoas possam acompanhar aqui o nosso trabalho. É isso, encontro vocês nos próximos vídeos e até a próxima.